Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é Thiago Moretti, o professor tatuado, gravando esse vídeo pra gente falar sobre as polêmicas da semana, sobre as aprovações no Congresso, sobre aquela história estranha do BPC que o governo tentou aprovar e voltou atrás. Final de ano bombando nesse nosso Brasil, vamos falar de economia, só que de boa, sem fake news e pra vocês entenderem como funciona a lógica de manipulação de informações. E a gente tentar situar também um pouquinho do que o governo federal vem tentando fazer, beleza? Mas antes de mais nada, compartilhe esse vídeo, ajuda a divulgar, chegar ao maior número de pessoas possível. E hoje, observe, estou usando aí uma camiseta da Chico Rei, tô tentando virar o garoto propaganda deles. Então me ajudem nesse vídeo, marquem aqui Chico Rei, bora chegar lá, porque é uma baita de uma camisa confortável e gostosa. E Chico Rei, posso fazer meus vídeos utilizando essa camisa maravilhosa de vocês e muitas outras, fechou? Então vamos direto lá pro vídeo sem mais delongas. Bom galera, não é segredo pra ninguém que mais uma vez o governo federal, o governo Lula vem sendo atacado pela extrema direita. E eu continuo insistindo que como falha, como peca essa comunicação do governo federal. Meu Deus do céu. A gente está indo para o terceiro ano de mandato, não querendo ser pessimista, venho falando isso em vídeos anteriores, mas pode ser esse um dos principais motivos para a gente ter dificuldade de reeleição em 2026. E dessa vez, meu povo, o que está em pauta são as aprovações de leis, projetos de lei a respeito de pacotes fiscais que o Haddad, ministro da Economia, e a sua equipe vinham tentando finalizar neste ano para colocar as contas em dia, mas muito para agradar o famoso mercado. O Lula foi eleito lá em 2022 dentro de várias pautas sociais, econômicas, de reformas que o Brasil precisava. A gente está falando de inflação, de gastos, de consumo. Já faz bastante tempo que o Haddad vem construindo situações para amarrar principalmente as contas públicas, que tem muito gasto. E dessa vez uma demanda de pacotes, eles iam tentando aprovar lá no Congresso para conseguir entrar no que a gente chama de uma linha de cortes, justamente para que o país possa receber investimentos externos, que seja confiável os investimentos no Brasil. E aí virou muita polêmica, porque entre essas pautas nos últimos dias estava adaptar e mexer na questão do BPC, que é um valor financeiro que famílias que ganham aí 1/4 de salário mínimo e que dentro dessas famílias tem pessoas com deficiência têm direito a ganhar um auxílio financeiro do governo. E dentre esses pacotes do Haddad, estava mexendo na estrutura para quem tem direito a receber esse auxílio. Que obviamente deu muito ruim, ficou muito feio para a imagem do governo, do Haddad. Vários deputados do PT assinaram embaixo para tentar aprovar esse projeto de lei e voltaram atrás por pressão popular. Ainda bem que teve essa pressão. Mas assim, gente, para vocês entenderem de uma vez por todas, cortes precisam ser feitos. Onde que eles deveriam ser feitos? Cara, a gente tem setores hoje do judiciário que ganham acima do teto. Isso sem falar do Ministério Público, sem falar dos militares que têm aberrações financeiras e vocês sabem muito bem disso. E aí, obviamente, o nosso Congresso, com todos os seus orçamentos, e que eles jogam com terrorismo, com chantagem, com um monte de coisa com o governo federal, e que parece que o governo realmente não tem forças para lutar com isso. Aí parece que a corda acaba estourando sempre do lado mais fraco. A gente tá falando de centenas de deputados lá no Congresso Federal que foram eleitos por vocês, pelo povo. Grande maioria de políticos do Centrão, que no governo anterior trabalhavam com o orçamento secreto. O que é isso? Uma parte do orçamento é destinado a esses deputados que levam esse dinheiro dentro do que eles chamam de emendas para suas bases territoriais de voto. Tudo muito obscuro, sem saber para onde que vai esse dinheiro, como que é gasto, como que não é. E a gente sabe muito bem que serve para fazer base eleitoral mesmo. Ou seja, esses caras são reeleitos com esse obscurantismo financeiro com dinheiro público. Eles querem aprovar corte de gastos para os mais pobres, mas não querem abrir mão de orçamento para fundo eleitoral, para essas emendas parlamentares. A gente está falando de bilhões de reais, galera. E a ampla maioria desse dinheiro indo para políticos do Centrão e boa parte da extrema-direita, que são esses que vão nas redes sociais atacar o governo e falar um monte de besteira. São os mesmos que há pouco tempo atrás foram contra a taxação de grandes fortunas. Vocês percebem o contrassenso disso? Eu estava aqui pesquisando se o Nicolas Ferreira, na época do governo federal anterior, se ele fazia postagens criticando o orçamento secreto, cartão corporativo do Bolsonaro na época, as viagens, as motociatas que o Bolsonaro fazia. Qual era a postura desses caras no governo anterior e qual é a postura deles hoje? Reflitam nisso e vocês vão entender o que eu quero dizer. Uma coisa precisa ficar bem clara aqui, galera. A nossa economia sim está controlada, a inflação está controlada, a gente teve recordes históricos de emprego no nosso país, de crescimento, de renda. Meu, é totalmente um Brasil diferente do que era há 2 anos atrás. É fato. Mas isso não chega na mídia, isso não chega na casa das pessoas, muito pelo contrário, chega com informações deturpadas, distorcidas, e aí que eu insisto, o governo Lula tá pecando, tá fazendo errado no que a gente chama de comunicação. Com essa história do BPC, por exemplo, eu lembro que eu entrei no YouTube e coloquei lá, explicação do BPC. Cara, os primeiros 20 vídeos que apareceram, todos, tocando pau, bronqueando, falando mal do governo, como se fosse uma coisa totalmente equivocada. E calma, não estou defendendo isso, já vou falar a respeito, mas só para vocês entenderem a falha de comunicação. A equipe econômica do governo, me diz uma coisa, como vocês fizeram essa pauta? Ah, da onde que a gente vai economizar dinheiro? Aí eu estou imaginando eles lá numa reunião, de repente alguém veio e teve uma ideia. Vamos tirar o BPC. Será que não teve ninguém que parou e falou, meu, vai dar merda isso daí? Será que
Não tem um analista de comunicação, alguém ali que diz não só por conta da base de comunicação, mas também pelo conceito social do que isso significava? Será que ninguém foi lá e falou, cara, isso é errado, não pode ser assim, não é o caminho? Por que que deu esse tiro no pé, esse equívoco completo? Essa é uma das críticas que o governo atual tem recebido e que eu assino embaixo. Falta diálogo com a sociedade. Falta discutir esses temas com as bases realmente interessadas nesses assuntos. Ou se tem, pelo menos não está chegando para mim, não está chegando para as pessoas que essa comunicação está acontecendo. E agora a gente vai entrar no terceiro ano de mandato do presidente Lula, com pressões enormes da extrema-direita, atuando de forma massiva com desinformação, com fake news nas redes sociais, atacando o governo, e as pessoas elas estão acreditando nessas teorias. Por quê? Porque não existe o contra-argumento, porque não está chegando nessas pessoas a verdade dos fatos. Se o Haddad precisa de uma pauta econômica que seja complicada da gente aceitar, mas que seja necessária, por que não tem um preparo anterior da sociedade? Por que você não vai conversando com a sociedade, explicando por que aquilo ali precisa acontecer? A gente precisa de justiça social, de pautas econômicas que diminuam o abismo social do nosso país. E eu tenho certeza que o Lula, que a sua equipe tem capacidade para fazer isso. Só que parece que estão meio perdidos. Alô, acorda, galera. Comunicação, acorda. A gente precisa demais de um governo alinhado com o seu povo. Torço para que a gente consiga chegar lá. Aquele abraço e até o próximo vídeo.